No vídeo anterior, nós aprendemos como funciona o script. Vamos então agora passar a desenvolver como criar um script. Vamos colocar então mão na massa. Vou chamar aqui então o IBExpert. Eu tenho um banco de dados vazio aqui, chamado de Las Demos. Dentro do IBExpert, eu vou aqui em Tools, tem uma opção chamada Script Executive. O que essa telinha faz? Ele é um editor de texto sofisticado com Syntax Highlight. Eu poderia usar qualquer outro programa, né? Eu poderia usar o Visual Studio, eu poderia usar o Notepad++, mas se eu tiver um programa que já me compreenda os comandos SQL, né, e faça grif, syntax highlight e tudo mais, ou testar os comandos, ficaria muito melhor. Então, estamos aqui e vamos então agora começar a criação do script. A primeira coisa que você deve se atentar é se o charset do arquivo que você está editando está compatível com o Windows. Nesse caso é o ANSI, tá bom? No Linux, né, o ANSI seria chamado de ISO 88591. Não são a mesma coisa, mas são bastante compatíveis entre si. Ok? Então vamos abrir aqui um comentário, Ctrl barra, ok? Muito bem. Então vamos criar primeiro cabeçalho. Então vamos colocar aqui nome, né? Vamos dar um espacinho, função, data e autor. Ok, essas coisas precisam ter. Então, vamos chamar ele de mesmo nomezinho do meu banco de dados, lastdemo, underline gsl.sql. Ok, muito bem. Agora vamos colocar qual é a função. Criar e atualizar os objetos dentro do banco de dados temos gsl.fd. Data, então você vai colocar a data, ok, a data que está criando o script, na, e o autor. Aí você coloca aqui o seu nome, tá? E você coloca também o seu e-mail. Só que em vez de usar o arroba, por favor, coloque. Tente ofuscar o seu e-mail, né? Coloque alguma coisa à frente, meu domínio.com.br. Por quê? Porque se esse script vazar, né, existem programas, né, robôs na internet que ficam capturando arquivos textos com menções de e-mails, né? E aí você vai parar numa lista de spam. Ok? Então vamos lá. Agora que você já tem um cabeçalho. Então, a primeira coisa que você verificou foi se está compatível com o seu sistema. É ANSI. Se você estiver trabalhando no ambiente Linux, o mais comum, né, é ISO 88591 ou na Unicode, né? Se você estiver trabalhando com projetos com banco de dados já em Unicode, seus scripts, por gentileza, já usam Unicode também. Tá bom? Então, ok. Então, aqui nós temos o primeiro início. Agora, o que acontece com o script? O script precisa ter uns comandos iniciais. Esses comandos são os comandos de set. Mas o que eles precisam? O primeiro deles é que você precisa identificar, né, qual é o dialeto do seu Firebird. Set dialect 3. Ok? Por que você precisa fazer isso? Opa, set SQL. Esse comum será sempre igual, mas por que você precisa fazer isso? Se você estiver usando Firebird 5, não existe mais, e é o meu banco de dados, você não precisa mais usar, identificar qual é o dialeto. Se você usar Firebird da versão 4 e anteriores, você precisa identificar qual é o seu dialeto, ok? Depois vem o seguinte comando. É preciso identificar qual é a sua lib, client lib. Tá? Na maior parte das vezes, fdclient.dll é suficiente aqui. Se você instalou Firebird ou o cliente dele, seja 32 ou especialmente 64 bits, essa DLL aqui foi parar na sua pasta c2.windows/system32 e uma cópia, talvez, em /syswindows na sysval, na sysval 64. Se você não colocar path nenhum aqui, não identificar qual caminho, o próprio Windows localiza qual DLL usar, se é da sys32 ou da sysval.
Então não se preocupe com isso, mas é bom ter esse comando. Um dia que você quiser, não estiver achando que o FB Client ou o sistema não achar, você pode engessar colocando o caminho onde ela esteja, tá bom? Assim. Ok. O outro comando set que você vai precisar, alto, vamos dar um ponto espaço aqui, alto, na DDL. O que significa? DDL, Data Definition Language, né? Significa que quando você tiver um insert, um update e tal, você vai ter que, ele vai autocomitar se você colocar on aqui, tá bom? Agora, vamos para o próximo. Você vai precisar conectar o banco de dados. Então, você vai ter que dar connect e, entre aspas, você coloca o banco de dados. Se você colocar localhost 2 barra portinho 3050 e definir o caminho, na C, dois pontos, blá, 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 a sua conexão será remota, mesmo que esteja aqui escrito em localhost, tá bom? E você pode estar se conectando com outros usuários. Se você usar XNet aqui, você estará conectando localmente, mas poderá estar com outros usuários. Se você não colocar nada e você simplesmente colocar o caminho para o banco de dados, né, eu vou colocar aqui o caminho, aqui vamos copiar como caminho, né, se você fizer isso, né, o banco de dados, se não tiver ninguém conectado a ele, ele fará uma conexão embarcada, tá bom? Aqui você também colocaria instruções como, por exemplo, user, né? User sys dba, né? Password master key, tá certo? Mas você não precisa disso porque você fez aqui você jogou nas variáveis de ambiente, né? Aquelas variáveis que eu mencionei para você, com usuário e senha, né? Então você não precisa mais colocar. Isso funciona? Então vai funcionar. Ok. Agora que você já conectou ao banco de dados, tá? É, depois que você conectou ao banco de dados, faz mais sentido você colocar esse set auto DDL depois, né? Vamos fazer isso, tá bom? E agora você vai colocar qual é a transação que você vai usar. Então vamos lá, set, então auto, já foi, né? Já colocamos. Set transaction, qual tipo de transação? Qual é o tio que você vai usar? Transactions level, né? Transaction isolation level, né? Então set transaction e você vai colocar aqui, ó. É uma transação do tipo read write, né? Se você colocar só read, ele não vai deixar escrever, tá? Read write. Se eu colocar ponto e vírgula, acabou a minha instrução. Mas eu tenho mais aqui, ó. Tenho outros. Então eu vou colocar na linha de baixo para ficar de fácil leitura. Qual é o isolamento? Você vai querer isolation, level, read, e aí note só, por isso que eu coloquei esse camarada aqui, ó. Se eu colocar committed aqui, ó, a letra não acende, tá vendo? Tá escrito errado. Mas se eu colocar committed, não, aí ele já vai entender, tá bom? E aí a letra se acende, fica em negrito. E agora você tem dois parâmetros. No wait significa que quando você enviar um comando, né, por script executar, esse comando para executar precisa que o objeto envolvido não esteja em uso e ele está, por exemplo, eu vou agora apagar um índice, mas o índice de uma tabela está em uso. Esse no wait fala assim, então agora acaba o comando, dá erro e não prossegue, né? Agora, se você colocar wait e o objeto estiver em uso, ele vai aguardar que o objeto em uso deixe de estar em uso para que o comando possa prosseguir, tá bom? Aquela linha do script possa prosseguir. Ela é perigosa, porque se você mandar wait, né, e a pessoa que está usando o índice ficar o dia inteiro com o índice em uso, né, e só deixar quando fechar o sistema, aí então seu script vai ser exibido, né, para você como um programa que parece que travou, né? Mas não travou, ele está simplesmente esperando, tá bom? Então eu não recomendo isso, eu recomendo o wait. Só que aí o wait vai esperando por tempo indefinido, como eu falei, é perigoso. Então você vai usar junto com essa solução que é lock. O que é lock? É travamento. Então, travamento, timeout. Quando tiver um recurso travado,
eu não posso prosseguir. Espera aí, vou colocar aqui 3 minutos, né? 180, 3 minutos, 180 segundos, né? Pronto. Dou um ponto e vírgula para dizer que terminei a minha instrução. Agora, no sistema, se tiver algum recurso bloqueante, né? Então ele vai esperar 3 minutos. Né? E se em 3 minutos o recurso continuar bloqueado, aí o meu script para com erro, ok? Então, todo script ele começa assim, tá? Esse é o começo de todo script. Agora nós vamos salvar, né? Vamos chamar de lastdemos.sql. Pronto, está feito. Nosso script começou. Então, agora nós vamos aprender mais coisas, né? Ok? Até o próximo vídeo.